Então, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos aqui no nosso programa do programa Pautalk, né? Na nossa sala virtual do Centro Espírita Maria de Nazaré, no estudo do livro No Mundo Maior, de André Luiz, o médium Francisco Cândido Xavier. Um abraço também quem está no Facebook, todos os irmãos que estão linkando a partir de agora, né? Compartilhando esse link, expandindo essa rede de estudo, de fraternidade, que cada vez cresce mais, né? Graças a Deus. Um abraço a todos. É um estudo interativo, todos estão, todos têm possibilidade de participar, tá emitindo os conceitos, suas opiniões, perguntando alguma coisa também, tá? Tanto aqui no Pautalk quanto no Facebook, tá bom? Então vamos lá? Nós estamos no capítulo 3 ainda, Maria. Que fala sobre a casa mental, tá? E nós estamos estudando a respeito do nosso psiquismo, a respeito da mente e a respeito do cérebro também, né? O Calderaro, que é o instrutor do André Luiz, ele está passando os seus conhecimentos nessa área, né? Explicando, nós estávamos analisando na semana passada a respeito do inconsciente, do consciente e do superconsciente, se vocês se lembrarem, né? Que nós estávamos vendo que o inconsciente é o repositório das experiências vivenciadas. Tudo que nós vivenciamos fica no inconsciente, tá? O consciente, o segundo andar ali, que é o consciente, é a sede da nossa vontade, do nosso empenho, do presente, do aqui e do agora. Tá? Por isso que chama consciente, né? É a nossa área de trabalho, é a área que nós usamos no dia a dia para nos desenvolver, né? E o superconsciente, que é o terceiro andar, é a zona dos ideais superiores, é a zona dos impulsos superiores da criatura, tá? É o futuro. Então nós temos o futuro, o presente e o passado dentro de nós. É isso que o Calderaro estava explicando, tá bom? Só fazendo aí um retrospecto ligeiro aí, tá? Para que vocês possam se lembrar. Muito bem, ele continua dizendo aqui, né? O Calderaro, verificando-se pausa mais longa, o André Luiz falando, né? Verificando-se pausa mais longa, dei curso às ponderações íntimas, segundo o antigo veso de inquirir. As preciosas explicações que ouvira não poderiam ser mais simples, nem mais lógicas. Entretanto, perquiria a mim mesmo. O cérebro de um desencarnado seria também suscetível de adoecer? Né? Quer dizer, o André Luiz se perguntava, né? Ele como médico na Terra, né? Como um estudioso no plano espiritual, ele questionava, peraí, tá, eu tô vendo que tem um encarnado que estava ali doente, numa cama de hospital ali, e tinha um desencarnado junto com esse encarnado, em processo de obsessão, de influência pertinaz. E eles estavam analisando os dois cérebros, o cérebro do encarnado e o cérebro do desencarnado. Tá? Isso é interessante, né? Analisando o corpo do encarnado e o sistema nervoso do encarnado e do desencarnado. Aí o André Luiz perguntou, mas peraí, o cérebro de um desencarnado, ele pode também adoecer? Ele é suscetível de adoecer? Né? Tá. Maria, como é que tá o som e imagem lá no Facebook? Tá normal, né? Alguma dificuldade lá? Tá dando para ouvir, perfeito? Tá, tá jóia. Não, só para saber. Tá, tá jóia então. Ok, obrigado, Tânia. Tá, tá jóia. Então vamos lá, continuando aqui, né? Então ele seria, o cérebro do desencarnado seria também suscetível de adoecer? Aí o André Luiz continua, sabia eu que a substância cinzenta, pessoal, essa parte que envolve o cérebro, tá?
o córtex cerebral, né, é chamada substância cinzenta, tá? Então ele fala assim, olha, sabia eu que a substância cinzenta no mundo carnal podia ser acometida pelos tumores, pelo amolecimento, pela hemorragia, mas na esfera nova a que a morte me conduzira, que fenômenos mórbidos assediariam a mente? Vocês entenderam, pessoal? Né? Quer dizer, ok, João, obrigado, viu? Então, poderia adoecer, né? O cérebro poderia adoecer. Na matéria, o André Luiz sabia que podia haver o amolecimento da matéria cinzenta, os tumores, tal, tal, tal. Mas e no plano espiritual? E no corpo do desencarnado? Poderia haver doenças também, né? Vamos ver a resposta do Calderaro aqui. Aí ele diz assim: não discutiremos aqui as moléstias físicas propriamente ditas, tá? Não discutiremos aqui as moléstias físicas propriamente ditas. Quer dizer, não vamos falar propriamente das doenças do corpo, né, Maria? Essas doenças que nós sabemos que podem ocorrer, tumores e coisas, né? É, nós, nós, nós não vamos falar disso, né? Quem acompanha, como nós, desde muito tempo, o ministério dos psiquiatras verdadeiramente consagrados ao bem do próximo, conhece à saciedade que todos os títulos de gratidão humana permanecem inexpressivos ante o apostolado de um Paul Broca, que identificou a enfermidade do centro da palavra, ou um Wagner Joreg, acho que é Joreg que chama, que se dedicou à cura da paralisia, em perseguição ao espiroqueto da sífilis, tá? Até encontrá-lo no recesso da matéria cinzenta, perturbando as zonas motoras. Tá? Então aqui o Calderado ele está falando, olha, sem falar da questão propriamente fisiológica, né? Sem falar da questão propriamente fisiológica, material, porque tudo que a gente fosse falar seria pouco diante do trabalho do Paul Broca, do Wagner Joreg, né? Que foram grandes estudiosos que localizaram o centro da palavra. O outro, né, o Wagner Joreg, ele encontrou o bacilo ali da sífilis, né? O vírus da sífilis, acho que é vírus, né? Da sífilis, né? Na matéria cinzenta, vocês sabiam que a sífilis é uma das poucas causas de loucura, pode ser uma das poucas causas de loucura eminentemente material. Tá? A sífilis na matéria cinzenta do cérebro, ela pode causar a loucura. Por quê? Porque vai destruindo a matéria cinzenta e aí nós não temos a facilidade do espírito utilizar o cérebro para a sua vida material. Tá? É uma das poucas causas de loucura, causalidade propriamente material. Tá? Certo? Então vamos lá. Só um pouquinho, deixa eu pegar aqui. Tá. Então ele não está falando propriamente a respeito disso, né? Diante de fenômenos como estes, é compreensível a quebra da harmonia cerebral em consequência de compulsoriamente se arredarem das aglutinações celulares do campo fisiológico, os princípios do corpo perispiritual. Né? Está dizendo o que o Calderaro? É compreensível nesses casos fisiológicos, né? Que começa a haver uma deterioração do sistema nervoso, do cérebro, por exemplo, e aí se desliga, né, as aglutinações celulares dos princípios do corpo perispiritual. Quer dizer, o perispírito ele encontra dificuldade para utilizar a matéria. Vocês entendem? Encontra dificuldade para utilizar o cérebro físico. Então é normal
que nós tenhamos aí vários problemas advindos, né, dessa deterioração do sistema nervoso, tá, do encarnado, né? Porque aí dificulta, né, Maria? Dificulta. O cérebro, ele seria um aparelho nas mãos do espírito, né? Seria um aparelho receptor nas mãos do espírito que vai mandar a mensagem e o cérebro capta e transforma em comportamentos, né? Transforma em palavra, tal, né? Mas se o cérebro tiver com problema, como é que faz para o espírito, né, transmitir essa informação, né? A Diana. E a loucura é essa desconexão, não só e propriamente, né, Diana? Não exatamente, né, só essa desconexão. É lógico que o desajuste do espírito com relação ao corpo pode causar grandes transtornos. Tá? O desajuste da mente, do espírito com o corpo, com o cérebro, pode causar inúmeros desajustes. Tá? Agora, não só isso. Tá? Que nós temos aí várias causalidades da loucura, tem vários aspectos aí, tá, que precisam ser considerados. Esse é um dos aspectos. Tá? Ok, Ressana, um beijão. Então vamos lá, vamos continuando aqui, onde nós paramos, né? Aí o Calderaro fala assim, né? Essas aglutinações ficam então desordenadas em sua estrutura e atividades normais, qual acontece ao violino incapacitado para a execução perfeita de um trecho melódico, por trazer uma corda ou duas desafinadas. Tá? Então aqui ele está comparando o nosso cérebro a um violino. E o violinista é o espírito. O violinista pode ser muito bom, mas se o violino estiver desafinado, e não for afinado, né, pelo violinista, né, ele for tocar no violino desafinado, o trecho melódico vai sair prejudicado. Tá? Do mesmo jeito, o espírito que vai utilizar do cérebro, e o cérebro está desafinado, está todo destrambelhado, o espírito vai ter dificuldade de se manifestar em forma de saúde, em forma de equilíbrio. Tá? Todos os dias aparecem informações novas a respeito dos neurotransmissores, a respeito da dopamina, da noradrenalina, a respeito da serotonina, não é? Sempre tem informações, descobriram que tal, né? Substâncias lá dentro do cérebro. É muito delicado, pessoal. Essas substâncias no cérebro são muito delicadas. Qualquer alteraçãozinha para mais ou para menos de determinadas substâncias já provocam alterações no nosso comportamento. É impressionante, tá? Então, um cérebro desajustado não vai poder transmitir a informação perfeita do espírito, né? Então, vamos lá. Não devemos nem podemos ignorar as leis que regem os domínios da forma. Daí a impossibilidade de querermos psicologia equilibrada sem fisiologia harmoniosa na esfera da ciência humana. Isto é caso pacífico. Olha que coisa, né? O Calderado, um espírito dizendo, olha, por isso que é impossível nós queremos uma psicologia equilibrada numa fisiologia que não está harmoniosa. Tá? Isso é caso pacífico na esfera da ciência humana. Isso é caso pacífico, diz o Calderado, né? E é verdade, pessoal. Né? A psiquiatria está aí para dizer, né? A psicologia está aí também acompanhando os resultados disso. Tá? Então, é realmente assim. Quando nós começamos a cultivar tristezas, começamos a cultivar melancolia, começamos a cultivar amarguras, nós vamos prejudicando o funcionamento do cérebro. Nós vamos mudando o funcionamento do cérebro. Pode ser, sim, que nós já trouxéssemos certas predisposições genéticas, pode ser. Pode ser que nós já tínhamos algumas predisposições fisiológicas para um comportamento mais depressivo, pode ser. Tá? Provavelmente. Mas a nossa atitude mental é determinante. Se eu tenho uma predisposição
mas a minha atitude também não está nada positiva, ódio, revolta, né, Maria? Mágoa, ressentimento, desejo de vingança, tudo isso, aí vai prejudicando mais ainda o cérebro, tá? E aí vai, vai mudar o funcionamento cerebral, né? Agravando os problemas que a pessoa já tem em forma de predisposição, tá? Então vamos lá. Referir-nos-emos tão só às manifestações espirituais em sua essência. Indagas se a mente desencarnada pode adoecer. Que pergunta! Ô Caldeirada, né? Que pergunta é essa que você fez, André? Não é? Você está perguntando se a mente desencarnada pode adoecer. Que pergunta! Não é? Cuidas que a maldade deliberada não seja moléstia da alma? Que o ódio não constitua morbo terrível? Energias deletérias, né? Supões, porventura, não haja vermes mentais da tristeza e da inconformação? Olha que interessante isso aqui, pessoal. Né? O André Luiz é que nem a gente, né? É bom que ele faz as perguntas que a gente faria, né? Mas o cérebro pode adoecer, professor? Né? O cérebro do desencarnado pode adoecer? E os espíritos, com toda a paciência, vão explicando para ele e vão explicando para nós, né? De quebra, né? E é interessante a resposta do Caldeirado. Muito interessante, né? Cuidas, quer dizer, você pensa que a maldade deliberada, a atitude perversa, né? O mal deliberado não seja a moléstia da alma? Tem gente que fala, por exemplo, que o psicopata não é um doente, né? Que o psicopata, né, é uma pessoa que age deliberadamente, que é uma pessoa muito inteligente, que a gente vê até esses conceitos no meio de novelas, né, que o cara vai explicando pro outro personagem, não, que o psicopata não é um doente, ele é diferente do doente. Mas é doente do mesmo jeito, pessoal. É doente. A maldade deliberada não é uma doença? É isso que o Caldeirado está dizendo aqui, né? O ódio não constitua morbo terrível. Quer dizer, o ódio, manifestação patológica também, né? De radiações de energias morbíficas, deletérias, né? Então, o ódio também é doença, pessoal. Aqui na nossa ciência da Terra, aqui, a gente costuma classificar as doenças, né, catalogar as doenças lá, aquelas que aparecem, aquelas que facilmente são classificadas, essas que envolvem questões morais, geralmente não são classificadas como doenças, né? Jesus sempre uniu os problemas da alma com os problemas do corpo, a causa das doenças como problemas morais. Por isso vai e não peques mais, para que não vos aconteça coisa pior. Né? Quer dizer, Jesus sempre associava esse caráter moral, esse caráter ético no comportamento, né, das criaturas como causa dos distúrbios que elas viviam. Né? Mas a nossa ciência quis criar um conhecimento sem alma, né? Quis criar uma doença sem causalidade moral. Né? E esse é um dos maiores problemas hoje da nossa ciência. Né? Aí ele continua terminando aqui, né? Supões, porventura, não haja vermes mentais da tristeza e da inconformação? Pessoal, o que o Caldeirado está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, que quando nós estamos cultivando a tristeza, não é apenas um estado emocional, um estado sentimental, mental específico. Nós estamos cultivando larvas mentais, vermes mentais da tristeza. Se os espíritos observam a gente, eles observam a infestação de vermes mentais. Que horror, né, Maria? Que horror, meu Deus. Gente. Ódio, tristeza, medo são altamente contagiosos. Altamente contagiosos. Altamente contagiosos, né, Sueli? Por isso que uma pessoa que está com muito medo se aproxima de uma outra, daqui a pouco a outra está com medo também.
É por isso que quando falam no Jornal Nacional lá, caiu a bolsa, não sei o quê, caiu 10 pontos a bolsa em Tóquio. Nossa senhora, já espalha o medo no planeta inteiro, né? O pânico estabelece uma velocidade impressionante, já contagia meio mundo, ou o mundo inteiro, né? Então, isso é realmente. A gente vê esses conceitos na obra do André Luiz muito claros, né? Esses sentimentos, na verdade, existe uma infestação bacteriológica, né? Na nossa mente, no cérebro perispiritual, né? Tá? Quando nós estamos inconformados, estamos cultivando vermes mentais, larvas mentais. Em outro livro, os mentores chamam de larvas mentais, né? Tá? Que absorvem energias vitais nossas. A Diana é vermes do medo, tristeza, isso mesmo. Tá? Certo? O melhor antídoto, Alexandre, como é que faz para acabar com esses vermes então? Porque quando eu estou com verme aqui no meu corpo, eu tomo um vermífugo, vermígufo, vermígufo, um vermífugo, né? Para acabar com os vermes. Como é que eu faço para acabar com os vermes mentais, né? Como é que eu faço para acabar com os vermes mentais? Faço prece, faço oração. É o mais poderoso recurso para exterminar com esses vermes mentais, tá? A oração é o mais poderoso remédio. A caridade, a leitura elevada, né? Tudo que a gente faz positivo, a leitura é um remédio precioso, né? A leitura do Evangelho, a manifestação do amor, né, Maria? Isso mesmo. Tá? A Diana está dizendo a verdade, a gente acaba ficando cansado quando está triste. Isso mesmo. Porque esses vermes mentais, eles absorvem as energias vitais. Tá? Absorvem, são parasitas, são vampiros. Tá? São vampiros. São bacilos mentais que sugam as energias, se alimentam das energias vitais nossas. Tá? Então, ao mesmo tempo que a gente cultiva, é como qualquer bactéria no nosso corpo, é como qualquer, né, desses elementos estranhos do nosso corpo que vão infestando o nosso corpo e vão tirando a nossa saúde, vão tirando a nossa harmonia, tá? A nossa boa disposição. Qualquer gripe aí derruba a gente, não derruba? Então, é mais ou menos assim, né? Certo? A Maria, temos que mudar o foco dos pensamentos, né? Pensar positivo, cantar, trabalhar no bem. É isso mesmo. A Diana, quando eu estou triste, leio o Evangelho e normaliza. Perfeito. O Evangelho tem uma luz muito grande. Tá? O Evangelho cultivado, né? Ele vai, ele vai fazendo esse trabalho de asepsia mental, de asepsia no ambiente, no nosso sistema nervoso. É ótimo, né? Então vamos continuar, né? Embora tenhamos a felicidade de agir num corpo mais sutil e mais leve, graças à natureza de nossos pensamentos e aspirações, já distantes das zonas grosseiras da vida que deixamos, não possuímos ainda o cérebro dos anjos. Tá? Então, olha só, embora tenhamos a felicidade de agir, o Caldeirano falando, né? A gente tem um corpo mais sutil, que é o perispírito, mais leve, né? Pensamentos, aspirações superiores, já distantes das zonas grosseiras, né? Não estão lá no umbral, são espíritos que estão em nosso lar, né? Que respiram um ambiente mais puro, mais elevado, né? Mas o Caldeirado diz assim, olha, no entanto, nós ainda não temos o cérebro dos anjos. Nós não temos, nós não possuímos, mesmo em nosso lar lá, nós não temos o cérebro dos anjos. Bom, primeira coisa, ele já está dizendo que anjo tem cérebro, né? Ele já está dizendo que nós vamos ter cérebro ainda
ao longo da evolução, né? Nós vamos sutilizando, né? Vai se tornando mais sutil o nosso cérebro. Aliás, toda a estrutura, o corpo perispiritual vai, como diz o livro dos Espíritos, né? Vai se tornando de tal modo sutil que chega uma hora que até se confunde, né? Que é quase imperceptível, né? O espírito, o perispírito, até o corpo com o tempo, né? Ao longo da evolução, o corpo também vai ficando mais sutil, né? Então o perispírito vai ficando cada vez mais diáfano, mais radiante, né? Menos grosseiro. O perispírito de um espírito grosseiro, um espírito ainda primitivo, ele é como se fosse pastoso, opaco, pesado. Tá? O perispírito de um espírito de luz é sutil, é radiante, é leve. Né? Ele volita facilmente. Né? Tá? Então, continuando, constitui-nos incessante trabalho a conservação de nossa forma atual, a caminho de conquistas mais alcandoradas. Não podemos descansar nos processos iluminativos. Cumpre-nos purificar sempre, selecionar pendores e joirar concepções, de molde a não interromper a marcha. Né? Isso o Calderaro dizendo, isso os espíritos falando. Né? Veja que mesmo eles lá no plano espiritual, eles não podem se acomodar. Né? Eles estão sempre procurando selecionar pendores, hábitos, concepções, os conceitos que eles trazem, eles vão ampliando os conceitos. Né? E aí o cérebro deles vai também se aperfeiçoando conforme as concepções, conforme os hábitos, os sentimentos que eles possuem. Tá? Ok? Então vamos lá, mais um pouquinho. Milhões vivem aqui na posição em que nos achamos, mas outros milhões permanecem na carne ou em nossas linhas mais baixas de evolução, sob o guante de atroz demência. Tá? Olha, milhões estão na posição deles, nos planos superiores, outro tanto está encarnado e outro tanto está nas regiões baixas do plano espiritual. Nas regiões baixas do plano espiritual, em estado de demência. Passageira, mas demência. Em estado de alienação. Porque vocês sabem que na vida espiritual inferior, no umbral, nas regiões das trevas, tal, né? Para tudo que não tem função para as zonas superiores. É como se fosse um filtro. Que ali fica parado tudo que não tem acesso, tudo que não tem serventia para as zonas mais altas. Pensamentos que não servem para as zonas mais altas. Hábitos, atitudes, sentimentos, caprichos pessoais. Tudo que não serve para as regiões superiores para ali nas regiões inferiores do umbral. Tá? Então é lógico que as pessoas que ali estão são pessoas que se notabilizaram na Terra pela atitude irresponsável, pela atitude displicente, debochada, sarcástica, irônica, né, descuidada, através do desamor, do ódio cultivado. Então ali fica tudo isso que não tem serventia para o espírito imortal, né, para o espírito superior, né, para a vida superior. O espírito renitente, né, no mal, exatamente, Maria. Tá? Certo? É para esses que devemos cogitar da patologia do espírito. Ó, é para esses, principalmente aqueles que estão ali nessa região de sofrimento, em estado de demência. É ali que nós devemos cogitar da patologia do espírito. Ali nós vamos encontrar espíritos em estados patológicos, socorrendo os mais infelizes e interferindo fraternal e indiretamente na solução de problemas escabrosos
em cujos fios negros se enredam. Tá? Então ali, né? São pessoas que se enrolaram, são irmãos nossos que se enrolaram em dramas, como ele diz aqui, escabrosos, problemas escabrosos, em tramas do destino, tramas que eles próprios teceram através da calúnia, através da criminalidade. Tá? Eles teceram em torno de si dramas terríveis, estão ali enrodilhados nas energias que eles próprios manifestaram. Né? Os fios negros, né? Eles se enredaram nesses fios negros. Né? São duendes em desespero, vítimas de si mesmos, em terrível colheita de espinhos e desilusões. Duendes aqui no sentido figurado, tá? Não que se transformem em duende, né? Mas aqui no sentido figurado mesmo, né? São duendes em desespero, vítimas de si mesmos, em terrível colheita de espinhos e desilusões. Tá? Por isso que cada um de nós, né, pessoal, vai viver no ambiente que criar para si mesmo. Nada altera essa realidade. Cada um de nós vive no universo que teceu para si mesmo. Tá? Universo este composto de afetos e desafetos, conceitos equivocados e conceitos acertados, hábitos infelizes e hábitos saudáveis. Né? Então, cada um de nós vai viver aqui ou no plano espiritual, aqui e no plano espiritual, no universo que criou para si mesmo. Se eu crio limitação para mim, se eu crio sombras para mim, eu viverei num ambiente limitado e sombrio. Se eu expando a minha mente, se eu crio luz na minha vida, eu vou viver onde eu estiver, aqui no plano espiritual, eu vou viver esse ambiente amplo e iluminado que eu criei. Tá? O corpo perispiritual humano, vaso de nossas manifestações, é por ora a nossa mais alta conquista na Terra, no capítulo das formas. Tá? Ó, o corpo perispiritual humano, vaso de nossas manifestações, é por ora a nossa mais alta conquista na Terra, no capítulo das formas. Olha que interessante, né? Está falando do perispírito, quer dizer, do corpo do espírito. Então ele está dizendo que no campo das formas, porque o espírito ele não está propriamente no campo das formas. O espírito ele vibra fora do campo das formas. Ele vive em outra dimensão. O pensamento é livre, é abstrato. Né? Nós nunca conseguimos pegar uma lei. Alguém já pegou uma lei? Nós não conseguimos pegar uma lei. O que é uma lei? O que é um conceito? Tem jeito da gente pegar um conceito? Da gente pesar um conceito? Não tem. Conceitos, leis, são abstratos, né, Sr. Lidiano? São abstratos, são princípios mentais. Né? O perispírito tem peso, o corpo físico tem peso. São formas, estão no campo das formas. O pensamento está fora do campo das formas. Nesse sentido, o espírito é livre. O espírito é livre, ele transita em outra dimensão, está fora desse campo, né, das formas, mesmo no plano espiritual, né? Mas ele transita além, está muito além o pensamento, acima de tudo isso, né? Então vamos ver aqui. Por isso que o perispírito no campo das formas é a mais alta conquista que nós já fizemos. Tá? O corpo espiritual é a mais alta conquista. Para as almas esclarecidas, já iluminadas de redentora luz, representa ele uma ponte para o campo superior da vida eterna, ainda não atingido por nós mesmos. Tá? Olha, para as almas esclarecidas,
já iluminadas de redentora luz, o perispírito, o corpo do espírito, representa uma ponte para o campo superior da vida eterna. Ainda não atingido por nós mesmos. O Caldeirado dizendo, ó, nem eu cheguei nesse ponto ainda, nem você, né? André Luiz, né? Então, veja, o que é o corpo espiritual, né? O perispírito. É a veste nupcial. Não é? Olha que interessante o que Jesus falou, né? A parábola do festim de bodas, a parábola da festa de casamento, né? Que o dono, o pai do rapaz que ia casar lá, ele mandou convidar um monte de gente para a festa, né? Os que aceitaram o convite foram para a festa. Só que chegou na festa lá, o que aconteceu? Jesus contando, né? Eles perceberam, os donos da festa perceberam que tinha algumas pessoas que não estavam com veste nupcial. Como assim veste nupcial? Eles não estavam de terno, não estavam ali todo bonitinho, preparado para a festa, né? As mulheres de vestido, os homens de terno, tal, aqui na Terra, né? Na história lá significa o perispírito. O perispírito já sutilizado, o perispírito iluminado, sublimado, né? Que é o único veículo, vamos dizer assim, que vai nos levar para regiões sublimadas. É o perispírito sublimado. Ele vai permitir que eu adentre regiões sublimadas. Ou melhor dizendo, ele não vai atrapalhar, ele não vai ser resistência para que eu adentre uma região sublimada. Vocês entendem a diferença? Ele não será resistência, peso para que eu adentre uma região sublimada. Ele vai permitir, porque ele já está sutilizado, né, Diana? Né? A Sueli, mas a alma está fora do campo das formas? Então, veja bem, vamos falar de espírito, sobrevivente ao corpo físico. Né? As regiões próximas à matéria, as dimensões próximas à matéria, elas ainda estão próximas, elas ainda são regiões em que a forma predomina, Sueli. Tá? Então, todos os espíritos ou almas que gravitam ainda próximos da matéria, ainda vivem sob o império das formas. Entendeu? Mas como assim, Alexandre? Sob o império das formas? Pessoal, o que acontece é o seguinte. Mesmo no plano espiritual, nós estamos muito submetidos ainda ao império das formas. O corpo espiritual é uma manifestação de forma ainda, né? Mais sutil que o corpo físico, mas ainda é uma manifestação, é um veículo ainda, né? Que tem um peso, é um veículo que tem as suas necessidades, os espíritos precisam comer, precisam dormir, só que é de uma forma diferente que na Terra, né? Só que nas regiões superiores, muito superiores, já se abandonou a forma. Ah, Alexandre, mas o que tem além da forma? Boa pergunta. Quando eu chegar lá eu conto para você. Boa pergunta, eu só sei que tem, mas eu não sei o que tem além das formas. Tudo o que nós pensamos aqui na Terra é em torno das formas. Tá? A começar aqui da matéria, né? Que tudo tem uma forma, né? Tem uma configuração determinada, uma limitação. Gente, mas conforme nós vamos, o espírito vai prevalecendo em nós passamos a viajar mentalmente, nós não estamos mais submetidos às formas. Nós transcendemos as formas. E aí nós transcendemos, exatamente, Maria, a gente vai entrando no campo da energia, da luz, né? Que vai além da forma, cada vez de forma mais sutil, né? Mais abstrata. Entendeu? Na verdade, Sueli, mesmo na matéria nós podemos transcender. Tá? Nós não vamos poder transformar o nosso corpo em energia de uma hora para outra, né?
Mas nós podemos pegar um bom livro e viajar mentalmente. Nosso corpo fica ali paradinho, lendo, mas o espírito viaja. Né? Tem até uma pergunta muito interessante no Livro dos Espíritos, que o Allan Kardec pergunta assim: como se pode conceber o espírito sem a matéria? Como é que a gente pode conceber o espírito sem a matéria? Absolutamente sem a matéria. Aí os espíritos falam como? Pelo pensamento. Né, Maria? Através do pensamento. Está lá no Livro dos Espíritos. Como é que pode a gente conceber o espírito sem matéria? Pelo pensamento. Entendeu? O pensamento é esse algo abstrato que no futuro será a nossa realidade. Apenas pensamento. Seremos pensamentos. Ih, gente, vai demorar, né? Mas nós vamos abandonar toda forma limitada. Toda forma tem uma limitação. Né? Quanto mais nós nos identificamos com o Criador, quanto mais nós nos identificamos com a consciência cósmica, mais nós vamos ultrapassar todos os limites da forma. Tá? Nós vamos nos identificar com Deus. Deus simplesmente é. Deus está muito além de toda forma. Tudo que existe está dentro de Deus, é lógico. Mas Deus é muito mais do que tudo isso que nós enxergamos em forma de alguma coisa. Tá? Deus está além de tudo isso. Inclusive, Deus para nós está no inconcebível. Tá? Deus está no inconcebível. Nós não temos como conceber Deus. Para nós, ele está fora da capacidade de conceber. Tá? Ok, pessoal? Mas não vamos complicar muito, não. Vamos em frente, vamos seguir aqui nosso estudo, porque senão a gente viaja na maionese. Né? Então vamos lá, continuando. Então aqui estava falando, né? Que para os espíritos iluminados, né? De muita luz, o perispírito ele vai ser a ponte, porque ele vai permitir que a pessoa adentre, né? As regiões sublimadas. É isso que ele estava falando aqui, né? Para os espíritos vulgares, né, assim, de pouca evolução, né, o perispírito é a restrição indispensável e justa. Olha que coisa, né? Do mesmo jeito que o perispírito, para o espírito de luz, muito elevado, ele não opõe mais resistência para o espírito adentrar das regiões sublimadas, né? Por outro lado, para os espíritos vulgares, ele é a resistência, ele é, como ele diz aqui, a restrição indispensável e justa. Ele é o peso necessário acorrentando a pessoa às suas atitudes, à terra, aos seus atos. Né? O espírito talvez até quereria dar voos lá, mas ele ainda fica limitado porque ele não fez por merecer. Porque o perispírito, ele é o resumo, ele é a fixação, ele traz a memória de tudo que nós temos vivido. Então não tem como enganar. O André Luiz chegou no plano espiritual, chegou em nosso lar, o médico Henrique de Luna foi fazer uma análise nele e falou assim: olha, puxa vida, hein? Que coisa, os teus órgãos, eles dizem a tua história perfeitamente aqui. Ó. A gente vê que você abusou da comida, abusou dos alcoólicos, abusou do sexo. Né? Os sinais aqui de suicídio são claríssimos no seu caso aqui. Aí o André Luiz ficou chocado, falou: olha, acho que houve engano, hein? Acho que houve engano. Porque eu não me suicidei, não. Aí o Henrique de Luna foi explicando para ele, falou: olha, André, o seu corpo ele traz a história viva das suas atitudes. Lá na Terra, a gente não entende como é que se registra tudo, todos os atos que a gente pratica, bons e maus.
Mas aqui no plano espiritual a gente encontra no perispírito o resumo da história viva, praticada por nós. Então não tem como nós nos enganarmos aqui, tá? Só que foi um suicídio inconsciente, né? Todos nós nos suicidamos inconscientemente quando nós exageramos, quando nós nos abandonamos, quando nós nos descuidamos dos hábitos, né? É, perdemos as energias vitais através de hábitos infelizes, né? Então isso é coisa muito normal hoje em dia, né? Tá? Então não tem como a gente negar, né? O perispírito ele vai demonstrar, né, o que nós conquistamos ou o que nós não conquistamos, a veste nupcial ou não, né? Se nós já temos essa elevação ou não, tá? Por isso, pessoal, que toda vez quando nós estamos fazendo exercícios de pensar positivo, exercícios de amor, de caridade, de mentalizar pensamentos de luz, de oração, de vibrar pelas pessoas, nós estamos iluminando o nosso perispírito. Nós estamos tirando as manchas do nosso perispírito. Nós estamos lavando o nosso perispírito. Vocês entenderam? Né? Todas as vezes que nós estamos praticando um mal deliberado, cultivando tristezas, ansiedades, amarguras, nós estamos manchando o nosso perispírito. Nós estamos tornando ele pesado, opaco, sem vida. Entendeu? Então é assim que funciona. Porque a vibração do pensamento triste é uma vibração de frequência muito mais baixa e de pouco alcance. Então as nossas vibrações ficam baixas, a coloração fica opaca e de pouco alcance. Quando a gente pensa elevado, pensamentos de alegria, né, de amor, de irradiando para o universo, para o planeta, tá? As nossas vibrações elas adquirem uma rapidez muito grande, a frequência aumenta, a coloração muda e o alcance é maravilhoso. Vence espaços infinitos numa rapidez tremenda, na velocidade da luz. Né? Vocês entendem a diferença? Tá? Isso é uma coisa física mesmo, né? Isso tem uma repercussão física, perispiritual, material, né? Tá? Então é uma coisa que nós podemos cuidar, né? Deixa eu ver aqui. Para as consciências culpadas, o perispírito é a cadeia intraduzível, pois além do mais, registra os erros cometidos, guardando-os com todas as particularidades vivas dos negros momentos da queda. Tá? Se a pessoa cometeu abortos, assim, né, praticou, às vezes médicos, né, que praticam lá, que nem o André Luiz no nosso lar lá, ele tem aquela senhora lá que tinha um monte de manchas lá no perispírito, né? Era a história viva do que ela praticou. Né? Tinha lá acho que 72 pontos lá, se eu não me engano, que eram 72 abortos que ela tinha praticado, que ela tinha feito em outras pessoas, né? Jovens, né? Tal, que tinham engravidado. Qualquer atitude, né, negativa vai deixar a sua marca em nós, né? Ah, Maria, que coisa, quando a gente tinha aprender a se equilibrar sempre, né? Que a gente tinha que aprender a se equilibrar, né? Tudo que fica registrado como uma foto, exatamente. É isso mesmo. Né? Então, por outro lado, todo bem que a gente faça também fica registrado. Né? E o bem tem que ser maior do que o mal, né? Os acertos maiores do que os erros, a boa vontade maior do que a má vontade. Nós temos que, né, Tânia? Temos que fazer por onde, né? Merecemos uma vida melhor, todos nós podemos. O que temos que fazer é manifestar o eu divino, manifestar o potencial superior que todos temos. Acreditar que nós somos luz. Lembrarmos quem somos, somos filhos de Deus. Nós somos criados para a luz. Da luz viemos e para a luz caminhamos.
Todos merecemos e seremos felizes. Só que nós precisamos nos conscientizar dessa realidade, né? Não ficarmos presos aos erros, presos à culpa, presos ao mal, presos ao vício. Isso é que nós não podemos, né? Maria, temos que pensar sempre que fotos vamos querer ver de nós mesmos, né? É isso aí, né? Então, continuando, só terminando aqui esse parágrafo, né? É, o gênero de vida de cada um, no invólucro carnal, determina a densidade do organismo perispirítico após a perda do corpo denso. Tá? Então, olha lá. O gênero de vida de cada um, o modo como cada um vive, que é uma escolha de cada um, né, uma opção, aí tem para todo gosto, né, o estilo de vida que cada um escolhe. Né? Mas uma vez eleito esse estilo de vida e mantido esse estilo de vida, no invólucro carnal, né, durante a encarnação, vai determinar a densidade do organismo perispirítico, do organismo perispiritual, do corpo espiritual, após a perda do corpo denso. Quer dizer, o meu corpo espiritual vai ser leve, translúcido, vai ser luminoso, colorido, brilhante, radiante, ou ele vai ser pesado, opaco, cheio de lesões, de mutilações. É uma escolha nossa. É uma escolha nossa. Todos os dias que a gente acorda para um novo dia, nós podemos escolher sermos felizes. Nós podemos escolher vivermos em paz. Podemos escolher termos atitudes positivas, pensamentos positivos, fazermos o bem, fazermos a caridade, manifestarmos o amor todos os dias. Né? É só uma opção nossa. A Joana de Ângeles que fala, né? A decisão de ser feliz. Decisão de ser feliz, porque ser feliz não é uma condição que a gente foi colocado. É uma atitude, uma decisão nossa. Mesmo que eu tenha dificuldades, mesmo que eu esteja num ambiente de dificuldades, eu posso decidir por ser feliz. Tá? E ninguém vai me tirar dessa decisão se eu não deixar. Tá? Certo, pessoal? Vamos dar uma paradinha aqui então, para não ficar muito cansativo, né? Nós não terminamos o capítulo ainda, mas falta pouco para a gente acabar esse capítulo aqui. Mas semana que vem a gente termina ele e começa o outro, tá bom? Certo? Então vamos fazer a nossa prece final, novamente fechando os nossos olhos e elevando o pensamento ao nosso Criador, Criador de tudo que existe, Criador do universo, de todos os universos paralelos, das dimensões, mas também Criador dos seres que estão bem perto de nós, no microcosmo, e também, Senhor, o nosso próprio ser, espírito imortal, que vai viver pela eternidade e que deve se autodescobrir, descobrir que é um ser divino em essência, como nos disse Jesus, vós sois deuses, tudo que eu faço podereis fazer e muito mais, quando descobrides o potencial que trazes em teu íntimo. Então ajuda-nos, Senhor Jesus, para que todos possamos nos autodescobrir, acender a nossa luz e possamos expandir o amor em todas as direções, superando limitações, rompendo incompreensões, desfazendo equívocos e ilusões, Senhor, e encontrando a Tua verdade pura e simples, a vibrar perfeita e bela em todo o universo. Muito obrigado por tudo, Senhor. Que a Tua luz permaneça conosco. Que assim seja. Ok, pessoal. Obrigado pela presença, pelo carinho de todos. Um abraço, Maria, Val, Carmen, Sueli, Aninha, Marli, Simplício, Diana, Rossana, Deoclésio, Saara,
Jonas, Tânia, Rita. Um abraço também quem estiver no Facebook, tá? Fiquem com Deus e até o próximo estudo, tá bom? Muita paz a todos, pessoal. Um abraço, até mais.